Olá, meu amado, você que está aqui comigo na aula de número 26 do livro de Romanos, e vamos diretamente aqui para o nosso Romanos capítulo 8, amém? Vamos aqui então, versículo 9 diz: Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Veja que coisa impressionante. Paulo aqui volta a dar graças a Deus e agradecer por pertencer a um reino agora. O homem sem Cristo, ele vive na carne, mas o homem com Cristo, ele tem a vida dominada então pelo Espírito que vive nele. Tanto que em Coríntios, 2 Coríntios 13, 5, o apóstolo Paulo aqui, ele pede para nós nos examinarmos, para ver como está a nossa vida com ele ou não, ok? Versículo 10, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Ou seja, você não tem o prazer em pecar, pecou, logo o Espírito, ele diz que você pecou, e você então, ou seja, ele quis se levantar, a carne quis se levantar, e você então deu um safanão nele, pede perdão, e o Espírito continua vivo em você, ok? O autor faz uma série de coisas agora aqui, ele diz a respeito de que todo mundo envelhece, e você pode ler isso na tua matéria aí. Vamos para o versículo 11 agora, que diz: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. Ok? Paulo aqui explica que mesmo este corpo que está morto por causa do pecado e que um dia será enterrado, por causa do Espírito que habita em nós, ressuscitará também com algumas modificações. E isso você vê lá em 1 Coríntios capítulo 15, que fala da volta de Jesus, que será num abrir e fechar de olhos. Você fecha os olhos, quando você abrir, você vai estar já num corpo renovado, transformado, novo, ok? Porque se você morreu com Cristo, vai ressurgir com Ele também. Então, que esperança encorajadora é a nossa, lembrando que esta esperança no futuro é tão certa como a memória é para o passado. Então, à luz dessas verdades, como é que você fica? Você não fica feliz? Né? Então, como que vai ser a sua vida pensando nisso? Vale a pena morrer com Cristo para ressuscitar com Ele. Então, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Ok? Dos versículos 12 ao 14 agora, diz que somos guiados pelo Espírito. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a elas. Né? Portanto, não o autor Geoffrey Wilson, no seu bom livro sobre Romanos, ele comenta sobre esse versículo. Todos os cristãos são perpetuamente devedores à graça, nada devem à carne, ok? Porque nascemos assim, mas pela graça nós somos salvos e transformados. Portanto, não estão em dívida. É impressionante como Deus quer o seu povo totalmente livre de toda e qualquer dívida, tanto da carne quanto de qualquer outro tipo de dívida. Okay? O versículo 13 diz: Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. O que Paulo está dizendo é que ainda estamos sujeitos à tentação de viver segundo a carne, mas o Espírito de Deus que habita em nós, ele é forte o suficiente para ele exterminar e nós não vivermos uma vida vazia, mortos em nós mesmos, mortos quando diz uma morte existencial, ou seja, para que eu estou aqui? Se eu não sei para onde eu vou, então eu não vou para lugar nenhum. Uma vida vazia, depressiva, cheia de hostilidade, murmuração, descontentamento, é porque não sabe para onde está indo. Se você sabe para onde você está indo, você é cheio de amor, graça e paz, porque você está fazendo tudo para o Senhor, que é para lá que Ele está te levando. Ok? Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Sabe quando você entra dentro do banheiro e fica tomando banho, você fica remoendo, repensando coisas? Não, não viva assim. Olha, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Pense em coisas boas, ok?
Porque Jesus veio, como está escrito em João 10:10, para nos dar uma vida e uma vida em abundância, uma vida plena, para que sejamos um pleno louvor para Ele, porque a esperança da glória do Senhor está depositada em nós, por isso precisamos ser pleno nele. Versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, ok? Então não é porque você aceitou Jesus no coração que você é filho de Deus. Contudo, aos que receberam o Filho de Deus, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus, aos que não nasceram na descendência natural, mas pela vontade de Deus, né? Então aqui diz o que? Você recebe o direito de se tornar filho de Deus. Então você recebe o Espírito de Deus para você o quê? Ser guiado pelo Espírito de Deus. Logo que você não dá liberdade para o Espírito de Deus agir em vós, você não é um filho de Deus, não. Ok? Você tem o direito, mas não é. Temos um Pai celeste, um Pai, somos filhos, temos um Pai, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, pelo meio do qual chamamos Paizinho, Abba, Pai, ok? Não somos escravos da lei de Moisés, não, somos livres pela graça do Senhor Jesus Cristo e não faremos nada que vá deixar o nosso Pai triste. Quando fizermos, pedimos perdão. Queremos desfrutar de toda a riqueza que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Como o salmista diz, Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. E por isso o chamamos de Paizinho. Abba, que significa paizinho. Abba em aramaico significa pai no diminutivo. Temos um testemunho do Espírito. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É claro, quando a gente agrada ao Pai, a gente se alegra, porque o Espírito que está em nós, ele diz, é isso aí, você é o cara, você é filho de Deus. Quando ele fala, você não é o cara, entristece, você pede perdão e logo se reconcilia com o nosso papai. Olha que lindo. Somos, além de filhos, herdeiros de Deus, das promessas que Deus fez, né, para todo o povo da terra, herdeiros lá de Abraão, e nós, através de Jesus, somos enxertados aí como herdeiros do povo de Israel. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Que sofrimentos são esses? Essas perseguições. Você não é promovido no trabalho, por quê? Porque você é crente. Você não conseguiu um bom casamento ainda, porque a pessoa que você iria se casar não leva Deus a sério. Quando você você precisou fechar a tua empresa, por exemplo, porque você precisa pagar os impostos corretamente e não consegue concorrer com o ímpio. Se você seguiu esse caminho mais difícil, certamente essas aflições você certamente viverá também a glória. Se você morreu com Cristo, vai também ressuscitar com Ele. Deus tem algo especial para fazer em você e em mim também. Como está escrito lá em 1 Pedro 2, dos versículos 18 ao 21, e diz assim, escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas os bons e amáveis, mas também os maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ou seja, quando alguém faz uma injustiça com você, ao invés de reclamar, se você reclama, você está agindo segundo a carne. Mas se você sofre injustamente, meu amado, o Senhor, ele se agrada de você. E quando ele se agrada de você, ele recompensa você, porque ele é a sua própria justiça. Quando você reclama, você quer se justificar de você mesmo, deu vazão à carne, Deus não se agrada. Então, bem-aventurados serão quando vocês, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Olha, bem-aventurados, felizes nós seremos quando nós aprendermos a viver dessa forma. Por que vamos ser vistos dessa forma? Porque estamos na frente.
Estamos na vanguarda. E se estamos na vanguarda, se estamos criando, se estamos fazendo, vão nos insultar, porque ninguém insulta alguém que está atrás, ninguém insulta alguém que está perdendo. Mas não, insultam aqueles o quê? Os crentes, os cristãos que estão à frente, estão junto com o Pai, herdeiros da promessa. Então nos insultam. Se você sofre este insulto, você vai receber esta glória do Pai em nome de Jesus. Não é gostoso saber que quando assim sofremos, estamos em boa companhia? E devemos nos alegrar, pois veja o que Mateus 5,12 diz. E eu encerro a aula aqui. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então agora eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você tem sofrido, se você tem passado uma vida de dificuldade, se você tem renunciado coisas em favor do reino de Deus, Ele vai te recompensar e muito em nome de Jesus. Deus abençoe você e examine-se, pois, o homem a si mesmo, para você ver se você realmente está vivendo como um filho de Deus, herdeiro da promessa. Deus abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.